Pronto aí, pessoal. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje vamos falar de Sylvia Waldby. Ela que nasceu em 1953, é viva ainda, e que vai refletir sobre o patriarcado. Você sabe o que é patriarcado? Não? Ah, eu não cheguei até com eles, ela tá viva, calma. Tá viva. O que é o patriarcado? Vocês não sabem? O patriarcado é uma cultura que coloca o patriarca, o homem, como superior. Ele pode ser traduzido também, uma das suas formas, como machismo. A crença de que os homens são superiores às mulheres. As mulheres devem ser subjugadas, dominadas, excluídas e marginalizadas por parte dos homens. Ela defende isso. Lugar. Ela defende isso. Ela defende isso. Ela critica isso. Ela também esse lugar. Não, mas isso não. Melhor para conversar, não é? Não fica naquele lugar dele, não. É um deck, ó. Então ela vai refletir também sobre a presença das mulheres dentro do sistema capitalista e vai perceber que o sistema capitalista é um sistema que inferioriza as mulheres, que subjuga as mulheres, que explora as mulheres. As mulheres, por exemplo, no sistema capitalista, quando elas trabalham e ocupam o mesmo serviço, o mesmo tipo de serviço que o homem, na mesma profissão, geralmente as mulheres ganham menos. Existem pesquisas que mostram que as mulheres ganham em média 70% no nosso país, aqui no Brasil, do salário dos homens. Ou seja, ela recebe, no mínimo, mais ou menos 30% a menos do que os homens, ocupando a mesma posição, fazendo o mesmo serviço, tendo a mesma profissão. Por que isso acontece? A justificativa do mercado, do sistema capitalista, é que as mulheres se afastam mais do trabalho, se afastam mais para cuidar dos filhos, se afastam mais para cuidar de parentes, de doentes, e se afastam mais por conta de gravidez. Mas será que isso é justificativa para elas ganharem menos? E quando elas vão? Será que elas não entregam o mesmo patamar de serviço, de qualidade de serviço, ou até melhor que os homens? E mesmo se não entregasse por conta de todas essas questões, e de fato as mulheres se afastam mais por conta dos filhos, para cuidar de parentes e por conta da gravidez. Isso não é um trabalho? Isso é chamado trabalho invisível. A mulher faz o trabalho doméstico, em casa, geralmente sozinha. A mulher cuida dos filhos. A mulher geralmente cuida dos doentes da casa, sejam os filhos, sejam os parentes. Nenhum desses trabalhos são remunerados. Ou seja, elas não ganham, não recebem, mas é um trabalho. Então é um sistema que invisibiliza o trabalho feminino, que exclui, que marginaliza, que oprime, que explora as mulheres. Então as mulheres não são vítimas passivas dessas estruturas opressivas. As estruturas opressivas existem, foram criadas por homens para garantir privilégios e regalias historicamente, mas as mulheres sempre protestaram, sempre se organizaram para questionar esse tipo de coisa. Por mais que historicamente elas tenham sido silenciadas por conta da cultura machista patriarcal. Então elas lutaram durante toda a história para poder mudar tanto suas circunstâncias imediatas e pessoais, quanto as estruturas sociais mais amplas das próprias mulheres. A mulher não tinha direito à liberdade de expressão, não tinha direito nem a estar aqui na escola, por exemplo. Em algumas culturas ainda a mulher não pode ir para a escola. A educação, essa educação pública, essa educação formal, é só para os homens. A mulher, ela era educada para o âmbito doméstico, para cuidar da casa e dos filhos. E ainda hoje muitos dizem que isso é o natural. Mas cuidar da casa e dos filhos é um trabalho que não é remunerado, por mais que gere valor. Gere valor para o homem não remunera a mulher por isso. Não há uma remuneração. Muitas vezes o homem acaba se desvencilhando desse tipo de serviço e jogando para a mulher, porque a mulher faz de graça. E eu, se eu fosse dedicar meu tempo a fazer isso, eu tinha que receber. O homem, a sua
perspectiva masculina, e a cultura pensa e acaba, de alguma maneira, se demonstrando assim. Então existe uma violência masculina em relação às mulheres, uma violência que mata centenas, milhares de mulheres todos os anos no nosso país, que também violenta as mulheres. Então tem um assassinato chamado feminicídio, a morte e o assassinato de mulheres. Tem também a violência doméstica, né? Os casos de agressão, os homens agridem muito as mulheres. Há também milhares de casos todos os anos no nosso país. Tem a violência sexual, o abuso, o assédio sexual, o estupro, também acontece muito. Muitas vezes é silenciado, muitas vezes o homem sai dessa sem nenhum tipo de punição, porque o sistema favorece ele para que ele saia sem sequer ser denunciado de situações e circunstâncias assim. É uma estrutura tão fodida que a pessoa, geralmente a mulher abusada, ela fica com medo de revelar o abuso, ou ela fica até com vergonha, porque o sistema vai julgá-la como uma prostituta, ela que se insinuou, ela que de alguma forma provocou o estupro dela mesma. Olha só como é que é contraditório o sistema, né? Então tem essa violência sexual. A violência masculina contra as mulheres é comum, é diária, todos os dias. Né? Dezenas, centenas de mulheres sofrem algum tipo de violência, seja feminicídio, assassinato, seja estupro, seja violência física, seja violência verbal, seja violência patrimonial. Então é comum, é repetitiva, a ponto de constituir uma estrutura social. O sistema capitalista é um sistema patriarcal, é uma estrutura que foi construída e desenvolvida por homens para privilegiar os homens. Enquanto as mulheres nesse sistema elas só se ferram. Tudo que elas fazem não é valorizado, elas são inferiorizadas, são manipuladas, são dominadas, são oprimidas, são abusadas. Então, a indústria automobilística, por exemplo, tem um longo histórico aí de uso das mulheres, mas não só, as propagandas todas. Recentemente agora parou de ser permitido, né? Mas historicamente, todas as propagandas sempre colocavam mulheres nuas ou seminuas para poder atrair. A propaganda dos carros, por exemplo, né? A indústria automobilística tem um longo histórico de uso das mulheres como objeto sexual. Então a mulher não é considerada um ser humano, um indivíduo com direitos, mas um objeto, uma coisa para disputa do homem. A mulher ela não tem a individualidade, a subjetividade dela no sistema. O sistema enxerga ela, porque o sistema é machista, é patriarcal, enxerga ela como um objeto. Um objeto de satisfação dos desejos, das vontades dos homens. Então o homem quer só usar e abusar da mulher e depois descartar, porque ele é um objeto. É um objeto sexual para vender carro, para vender tudo, para vender cerveja, para vender cigarro, para vender tudo. Para vender festa até hoje, né? Se você for olhar aí as músicas, os funks proibidões aí, como é que a mulher é tratada nessas músicas? Um objeto sexual. Um trem que senta e quica, né? Uma coisa que senta e quica. Essa é a realidade. Isso daí está na expressão artística, tá? Antigamente estava até nas comerciais. A mulher de biquíni vendendo cerveja. Ou fazendo propaganda de cerveja. A mulher como objeto sexual para atrair o desejo masculino, para satisfação dos desejos e vontades masculinas. A mulher pouco importa. Se ela tem ou não um desejo, se ela é ou não um indivíduo, se ela tem ou não a sua subjetividade. Então, a despeito de não ter quase nada a ver com o produto, né? Com mulher, apesar de que, historicamente, também tem essa questão, né? O carro sempre foi associado ao homem, é uma extensão do homem, é algo que confere poder e status para o homem. E o carro não é para a mulher, a mulher é só um objeto para poder vender o carro para o homem. O objeto atrai a atenção do homem para vender o carro para o homem. E por isso que a percepção também da cultura é inferiorizada da mulher em relação a isso. Porque enxerga a mulher como o quê? Barbeira, não sabe dirigir, né?
Mulher no volante é até o ditado. Mulher no volante, perigo constante, né? Então tem essa visão. Mas aí você vai olhar no seguro, o seguro da mulher, você sabia que é mais barato para cá do que para homem? Você sabe por quê? Porque as mulheres batem menos e com menos danos. Ou seja, elas andam com mais cautela. Quem bate muito mais e quando bate arregaça tudo é o homem. Mas a cultura construi que quem é barbeiro é a mulher. Você vê como é que a cultura é construída para colocar a mulher num papel sempre inferior. O homem, quando ele pega todas, ele é o gostosão. A mulher, quando pega todas, é puta, não é? Olha aí como é que a cultura é diferente. Como é que há uma desigualdade. Como é que há contradições. Estão fazendo eles é o foco da fantasia do desejo masculino. Então a mulher para despertar esse objeto, para despertar a fantasia do desejo masculino. Das propagandas, da publicidade. Né? Então uma mudança aí para o patriarcado público, né? Existem dois tipos de patriarcado segundo a Civil War. O público e o privado. E há diferentes perspectivas. Algumas mulheres enfrentam mais o machismo e o patriarcado no âmbito privado. Por exemplo, as mulheres muçulmanas que moram na França. Na sociedade elas têm mais direitos, mas em casa elas têm menos direitos. Por quê? A cultura islâmica é patriarcal. O homem lá ele domina as mulheres de uma forma muito mais intensa. Já outras percebem uma diferenciação, uma subjugação mais no âmbito público e no âmbito privado. Mulheres que não têm marido em casa, essa mulher é mais livre, ela pode fazer o que ela quiser e bem entender. Não tem um homem a subjugando. Mas na sociedade, no âmbito público, nas estruturas sociais, na lei da lei, seja com as empresas, dando trabalho, ou com o Estado, a mulher tem muitas desvantagens, porque ela ganha menos, ela tem menos privilégios e regalias, há uma menor tolerância para alguns comportamentos femininos que se tolera em homens. Quando mulheres têm tipo de comportamento que se parecem de homens, elas são muitas vezes criticadas. Então essa mudança aí, né? Tem essas perspectivas diferentes. O público é quando você sai de casa ali e lida, seja com o Estado ou com a iniciativa privada. E o privado é em casa, né? Quando o patriarcado afrouxa o controle de uma área, no público ele aumenta, por exemplo, o privado. Ou no privado ele aumenta no público. Né? Se libera mais do privado, aumenta mais no público as estruturas de dominação e exploração femininas. Pra onde, filho? Né? Pra onde? Para onde? Uhum.